O modernismo emergiu aos poucos durante o período de grande estabilidade econômica e social anterior à Primeira Guerra Mundial, denominado Belle Époque. Devido à grande expansão industrial e tecnológica então ocorrida, esse período foi o de mais notável crescimento econômico na história. A eletricidade, o óleo e o petróleo como fontes de energia, a invenção do automóvel, do aeroplano, do telefone, da máquina de escrever, do gravador, do cinema e do telégrafo, além da consolidação do jornalismo e da propaganda, representam algumas das conquistas desse momento. A industrialização foi acompanhada de um grande aumento da população urbana. Em 1900, já havia 11 metrópoles com mais de 1 milhão de habitantes, entre elas Londres, Paris, Nova York e Berlim. Política e economicamente, a Europa dominava o mundo. As mudanças decorrentes da implantação da indústria causaram grandes transformações sociais. No topo da sociedade europeia passaram a se situar, ao lado das elites tradicionais, estabelecidas com base na linhagem e na propriedade de terras, grupos de novos ricos, provenientes da indústria e do setor bancário. A desigualdade entre ricos e pobres, porém, se mantinha. Com frequência, irrompiam greves devido às péssimas condições de trabalho nas fábricas e os partidos socialistas cresceram. A Revolução Russa de 1917, que destituiu a nobreza e levou o povo ao poder, assustou as elites. Mesmo assim, apesar das ameaças de conflitos graves, as classes médias e altas da Europa gozavam de estabilidade e segurança. Um novo ritmo na vida urbana, a maior rapidez na circulação das informações, a sensação de que se assistia ao fim de uma época, a frustração com os rumos do progresso e a insatisfação com a sociedade, a desconfiança na razão, a impaciência com as antigas expressões artísticas, tudo isso fez com que surgisse o modernismo, movimento que constituiu em uma espécie de resposta a uma necessidade de revisão total dos valores humanos. As raízes do modernismo estão situadas no século XIX, quando surgiram as primeiras máquinas a vapor, as primeiras fábricas e os primeiros operários. A década de 1890, época da eclosão de diferentes movimentos artísticos, impressionismo, simbolismo, realismo e naturalismo, pode ser considerada o período inicial do movimento. O modernismo é produto também das grandes transformações ocorridas no campo do conhecimento no século XIX, representadas em especial pela teoria econômica de Marx, que fez a crítica do capitalismo, pela teoria da relatividade de Einstein, que modificou as leis da mecânica, pela filosofia de Nietzsche, de caráter anticristão, que defendia uma nova aristocracia do pensamento, pela teoria psicanalítica de Freud, que descobriu a força do inconsciente. Esse movimento rompeu de modo radical e definitivo com as influências clássicas, tanto em relação a temas quanto a formas que tinham perdurado até o parnasianismo. Todavia, manteve certa continuidade com relação a outros estilos de época. Há, por exemplo, muito de impressionista ou simbolista no modernismo, na maneira como ele procura explorar as regiões do inconsciente e na recusa à simples descrição da realidade. Muito de romântico no modo como valoriza o indivíduo. Muito de realista na maneira como reflete e, ao mesmo tempo, rejeita o caos e a desordem da sociedade industrial. O modernismo é resultado de um longo e complexo processo de transformação na mentalidade europeia
e dos sentimentos de instabilidade e fragmentação decorrentes da destruição da crença em leis gerais que explicam tudo, como, por exemplo, as proclamadas pelo cientificismo e racionalismo que alimentaram o realismo. O foco de interesse passou a ser a parte, o fragmento, em desprezo do todo, tornado incompreensível e grande demais. Assim, se a sociedade é o todo, uma das suas partes é o indivíduo, que interage com todas as outras partes. A maneira de ver, sentir, apreender e interpretar o mundo estabelece entre o indivíduo e o mundo relações novas, complexas e instáveis. Dessa visão de instabilidade e fragmentação de todas as coisas é que surgiram as chamadas vanguardas europeias no início do século XX. Diferentes umas das outras, cada uma tinha uma base conceitual específica, mas todas questionavam radicalmente os padrões da arte tradicional. Ao se iniciarem os anos de 1900, a Europa suportava a herança do final do século XIX, caracterizada por duas situações antagônicas, mas complementares. Euforia exagerada diante do progresso industrial e dos avanços técnico-científicos, como a eletricidade, por exemplo, e as consequências desse avanço no processo burguês industrial. Uma disputa cada vez mais acirrada pelo domínio dos mercados fornecedores e consumidores, que resultaria na Primeira Guerra Mundial. Assim, contrastando com o clima eufórico da burguesia, também vamos encontrar o pessimismo característico do fim do século, representado pelo decadentismo simbolista. Essa contradição gera um clima propício para a efervescência artística, favorecendo o aparecimento de várias tendências preocupadas com uma nova interpretação da realidade. A essa multiplicidade de tendências, os vários ismos, futurismo, expressionismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, convencionou-se chamar vanguarda europeia, responsável por uma verdadeira inundação de manifestos. Só o futurismo lançou mais de 30. Escritos entre 1909 e 1924, ou seja, durante a guerra e nos anos imediatamente anteriores e posteriores. A palavra vanguarda deriva do francês avant-garde, termo militar que designa aqueles que durante uma campanha vão à frente da unidade. A partir do início do século XX, passou a ser empregada para designar aqueles que, no campo das artes e das ideias, estavam à frente de seu tempo. Ou seja, passou a definir artistas e intelectuais que, não satisfeitos com o que então se produzia, buscaram novas formas de expressão artística, tanto na linguagem como na composição. O período da literatura europeia, que se estende de 1886 por aí a 1914, corresponde, de um modo geral, ao que informalmente se denomina Belle Époque. Uma de suas características, sob o ponto de vista da história literária, é a pluralidade de tendências filosóficas, científicas, sociais e literárias, advindas do realismo-naturalismo, muitas das quais não sobreviveriam à Grande Guerra, transformando-se ou desaparecendo no conflito e arrastando o final do século XIX, que em vão tentava ultrapassar os seus próprios limites cronológicos. É a época das boêmias literárias, como as de Montmartre e Munique. Dessa literatura de cafés e boulevards, de transição pré-vanguardista, é que vão se originar os inúmeros ismos que marcarão o desenvolvimento de todas as artes neste século.